Sejam bem-vindos a mais um programa de análise da cultura pop, o nosso Arte Pop. Sou o Dr. Vinícius Farani, psicólogo. Estou aqui para discutir hoje sobre um dos temas que mais gerou dúvidas, reflexões, questionamentos no âmbito dos relacionamentos e da literatura nacional. Falaremos hoje do nosso maravilhoso e extraordinário autor Machado de Assis. E já que o foco do nosso debate aqui é relacionamento e família, não poderíamos deixar de fora o clássico Dom Casmurro. E ele traz, a grande questão que é, afinal de contas, Capitu traiu ou não? O que é que houve neste relacionamento? Então, Machado de Assis, ele consegue escrever uma narrativa com uma estética que é muito diferente para a época e muito importante, porque ele começa então a construir toda a narrativa baseada apenas no ponto de vista de Bentinho, que é amigo de infância de Capitu e com quem se casa posteriormente. E a partir daí começa então todo o debate. Afinal de contas, Capitu traiu ou não traiu? O que é que ocorreu nessa relação? Será que o filho que é fruto dessa relação, que aí a coisa vai intensificando, será que esse fruto é realmente fruto de uma traição? Ou é filho do Bentinho e ele está gerando toda uma paranoia? Então esse livro ele gera esses debates. E o mais interessante é porque isso não é exclusivo da literatura. E este livro ele não se torna clássico, como eu sempre falo, os clássicos não se tornam clássicos à toa, nem porque são chatos. Os clássicos se tornam clássicos porque eles tocam em partes fundamentais da experiência humana, do qual séculos depois a gente basicamente continua com o mesmo questionamento, com as mesmas experiências. E para quem trabalha no consultório com casal ou até com terapia individual, a gente sempre vai entrar nesse dilema, afinal de contas, quem é que está certo nessa relação? Quem é que está traindo? Será que isso é um delírio? Será que isso tem a ver com uma mania de perseguição, uma baixa autoestima? Ou será, como a nossa cultura diz, onde há fumaça, há fogo, e se estou sentindo o cheiro de algo é porque talvez eu esteja certo. Então vamos discutir um pouco sobre a questão dos ciúmes, trazendo como referência o maravilhoso Dom Casmurro de Machado de Assis. Hoje eu estou aqui com algumas referências, então eu vou ter que checar aqui alguns dados para que eu não me passe. Então, o próprio Machado de Assis, ele é um jovem mestiço, considerado por muitos um dos primeiros grandes autores negros brasileiros, e ele nasce então em 1839 no Morro do Livramento. Então, Machado de Assis ele era um sujeito bastante pobre e que utilizou justamente da sua capacidade intelectual e da literatura e da leitura como um meio de conseguir superar os conflitos econômicos que ocorriam na sua família e na sua própria vida. Então ele tenta progressivamente subir na vida utilizando a literatura. Chega a ser considerado, na verdade não considerado, mas ele chega a ser um dos fundadores da Academia Brasileira de Literatura, que é uma academia que tem como referência, inclusive, a Academia Francesa de Literatura. E Machado de Assis, ele se torna o primeiro presidente da Academia Brasileira de Literatura. Então não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de uma referência nacional maravilhosa. Então vamos entrar um pouco na história do Dom Casmurro para ver o que a gente consegue compreender dessa história. Então a história de Bentinho, que é a história original, ela traz desde o momento inicial do livro alguns pontos que eu gostaria de fortalecer aqui uma análise. A personalidade do próprio Bentinho. Então deixa eu trazer aqui algumas partes que o livro, que o Machado de Assis, ele vai trazer. O próprio nome Dom Casmurro, o Dom é uma ironia e o Casmurro faz parte de uma referência de uma pessoa preguiçosa. E então a gente já começa a pensar um pouco na personalidade do Bentinho.
E é esta personalidade muito bem descrita por Machado de Assis que começa a gerar toda essa dúvida. Porque estamos falando de uma pessoa que ele tem uma forma de enxergar o mundo bastante diferente da própria Capitu. Eu selecionei aqui alguns pontos que vale a pena a gente discutir. O próprio Machado de Assis narra aqui: casmurro não está no sentido que eles lhe dão, mas no que lhes pôs o vulgo de um homem calado e metido consigo. Né? Então, o Bentinho de Dom Casmurro, ele é considerado uma pessoa fechada e taciturna. Né? Então, é uma pessoa mal-humorada. Alguns psicólogos, inclusive, ou alguns outros estudiosos do Dom Casmurro, eles chegam a considerar Bentinho o que a psicopatologia vai chamar de distímico, que é uma pessoa que ela sempre está de mau humor, ela tem uma tendência a uma baixa autoestima, uma tendência a ver que as coisas não dão certo. E então isso só faz reforçar essa dúvida. Será que Bentinho desenvolveu, por conta dessa baixa autoestima, uma paranoia em relação a Capitu? Será? Até que ponto a gente também não faz isso nos nossos relacionamentos? Quando a gente está com baixa autoestima, quando a gente não está bem, a gente tem uma tendência a atacar o outro. A gente começa o que aqui na Bahia as pessoas chamam de, tem um dito popular que diz que é procurar cabelo em ovo, né? Pelo em ovo, como queira chamar as variações culturais. Então são tradições orais, então há inúmeras variações. Ou seja, ele acaba procurando coisas onde não necessariamente existem. Ou será que existem? Tem uma passagem, logo no início também no livro, que fica bastante clara a diferença. Eu tenho focado agora em Bentinho, mas eu vou então trazer um trecho que fala do Bentinho, e do Bentinho eu vou migrar para Capitu. No último ano da escola, Capitu chamava-me às vezes de bonito, macetão, uma flor. Outras pegava minhas mãos para contar os dedos e comecei a recordar esses e outros gestos e palavras, quando me passava as mãos por entre os meus cabelos, dizendo que achava-os lindíssimos. Ou seja, estamos falando de uma moça que, inclusive para a época, ela era bastante ativa. Então era ela que iniciava todos os elogios a Bentinho. A reação do Bentinho: eu, sem fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela eram muito mais lindos que os meus. E então Capitu abanava a cabeça, com ar de grande desencanto e melancolia. Quando me perguntava se sonhara com ela na véspera, e eu dizia que não, ou seja, olha os detalhes que nós estamos falando. Ela iniciava, né, chamando ele de bonito, de macetão, aquele termo tão da época, né? Eu acho tão belo quando a gente pega essas passagens, né? Que a gente vai... São esses pequenos floreios que nos remetem justamente ao estudo da época. Né? E então, ela sonhava e perguntava para ele se ele sonhava e ele dizia que não. Então ela continua. E eu dizia que não. Ouvia-lhe contar que sonhara comigo e eram aventuras extraordinárias. Que subíamos ao corcovado pelo ar, que dançávamos na lua, e então que os anjos vinham perguntar-nos pelo nome, e fim de os dar a outros anjos que acabavam de nascer. Em todos esses sonhos andávamos unidinhos. O que eu tinha com ela não era assim, apenas reproduziam a nossa familiaridade. E muitas vezes não passavam de simples repetição do dia. Ou seja, os sonhos que ele tinha com ela não eram tão extraordinários. Eram apenas sonhos que muitas vezes reproduziam coisas do acontecimento, da vida cotidiana. Alguma frase, algum gesto. Também os contava. Capitu um dia notou a diferença, dizendo que os dela era mais bonito que os meus. Eu, depois de certa hesitação,
disse-lhe que eram como a mesma pessoa que sonhara. Fez-se cor de pitanga, pois, francamente, só agora entendi as emoções que me davam essas e outras confidências. Esclarecendo então um pouco o que essa passagem nos traz. Então nós temos uma pessoa, que é a Capitu, cheia de muita vida, de muitas vidas, de vontade, de muito desejo. E por outro lado você tem o Bentinho, que é um sujeito que os sonhos são muito opacos, são sonhos do cotidiano. Essa passagem, quando o Bentinho começa a recordar as coisas da infância que tinham ocorrido entre ele e Capitu, que são amigos desde a infância, como eu já trouxe, essas recordações foram originadas por conta de uma conversa do Ezequiel, que é um amigo do Bentinho. E o Ezequiel que vira para o Bentinho e fala: nossa, mas a Capitu te idolatrava, a Capitu ela te amava. E a partir daí é que Bentinho, anos depois, vai então recordar. Então estamos falando de uma pessoa bastante ingênua, uma pessoa que tem dificuldade afetiva de reconhecer os afetos ou de demonstrar e de principalmente de observar os afetos do outro. É aquela típica pessoa do qual os outros estão fazendo floreios e ela não percebe, não se dá conta. E anos depois ela para e pensa: nossa, será que foi assim? Será que é fruto da minha imaginação? O fato é que depois então eles se encontram e depois de um belo tempo eles se casam, né? Então Capitu e Bentinho se casam. E aí o drama, né, a história, vai ganhando enredo, vai ganhando complexidade, porque Bentinho começa a ter ciúmes do amigo Ezequiel. E ao ter ciúmes do amigo Ezequiel, ele também começa a ter dificuldade de ter filhos, e isso tudo vai passando através do relacionamento. Outros amigos têm filhos, o Bentinho não consegue, passam 2 anos, até que de repente Capitu tem um filho. E quando essa criança nasce, Bentinho não consegue desfazer o olhar que, ao ver a criança, ele vê o próprio amigo. Então toda aquela fantasia, a insegurança do Bentinho vai ganhando contornos ainda mais densos, porque o Bentinho ele não consegue, ao olhar para o filho, ele sempre tem a suspeita de que o filho se parece muito com o amigo. Essa suspeita chega a tal ponto do qual Capitu e o filho é mandado para fora do país para ir longe né, do convívio do Bentinho. Eu não vou trazer mais notícias desse livro, até porque espero que sirva de motivação para que vocês releiam, para que vocês possam voltar a esta obra, ou para quem ainda não leu, quem na época de colégio pulou as aulas de literatura, ou na época do Enem pulou a literatura clássica, foi apenas para os resumos, que vocês tenham interesse de ler uma obra completa, para que vocês consigam estudar os pormenores. Mas vamos às análises psicológicas, que é o elemento central aqui da nossa página, e o que possivelmente te motiva a vir assistir aqui este vídeo, caso tenha chegado até o momento. Então, trazendo o aspecto psicológico de Bentinho. Bentinho gera sempre muita dúvida, né? Afinal de contas, toda a insegurança dele faz sentido, por exemplo, quando algumas pessoas vão questionar esse transtorno de personalidade, o distímico, né? O transtorno de humor, na verdade, a distimia é um transtorno de humor, não é de personalidade. E você tem a questão da distimia, que é uma pessoa, como eu já trouxe, que sempre tem esse humor mais baixo. Você tem outros quadros muito similares, né? Você tem algum nível de delírio persecutório que ele tende a ser gerado pelo nível de insegurança da pessoa. E os ciúmes sempre nos vincula à insegurança. Por quê? Porque eu não consigo controlar o outro. O ciumento sempre tem uma fantasia de controle. Se eu prestar atenção em todos os detalhes, se eu olhar o WhatsApp, se eu ligar o tempo todo, se eu fizer com que essa pessoa use a roupa que eu quero, se é que ela não ande de roupa curta, ou que isso, ou que aquilo, e eu vou, então, construindo toda uma métrica
para justamente controlar essa experiência de relação com o outro. E aí vira o grande debate, né? Quando a gente conversa com uma pessoa que tem ciúmes, e se vocês quiserem entender ainda mais, faço o convite para vocês checarem o podcast Da Dor ao Amor comigo e com meu querido amigo psicólogo Jarbas Cesósimo, e vocês encontram tanto nas redes como o Spotify, nas redes de música, e agora no YouTube, vocês vão poder assistir o nosso debate. Então, quando a gente vai discutir para a questão dos ciúmes, existe sempre essa sombra, essa coisa dessa malícia. Eu começo a olhar o outro com um outro olhar, como se o outro fosse mais malicioso do que eu, como se o outro tivesse um passo à frente e eu tenho que estar sempre me protegendo e construindo todos os entornos para me proteger. Por que me proteger? Porque o centro dos ciúmes é a insegurança. Tanto que muitas vezes, principalmente os homens, vão se encher de imponência, às vezes de poder financeiro, às vezes de poder físico, às vezes de poder intelectual, para sempre querer se colocar no lugar de superioridade. Você não vai usar essa roupa, você não entende as coisas, ou então as pessoas são maldosas demais. Mas a verdadeira maldade está na cabeça do ciumento. Porque é o ciumento que deseja o tempo todo, é o ciumento que pensa em estratégias malignas o tempo inteiro. Ah, mas e se eu tiver com uma pessoa e a fumaça que eu estou vendo realmente faz sentido? Sinto informar que você não vai conseguir controlar as pessoas. Sinto informar que o ser humano, ele é um ser autônomo. Nós podemos conversar. Nós podemos tomar decisões, nós podemos tentar ter uma conversa sincera. E a partir daí, nós podemos decidir qual caminho seguir. A partir daí, nós podemos entender o que é que nós podemos fazer em relação à minha insegurança ou ao comportamento do outro. Porque quanto mais malignos são os meus pensamentos, quanto mais sombrios são os meus pensamentos, mais obscura é a nossa relação. Porque as coisas não são claras. A citação de Machado de Assis sobre os olhos de Capitu, né? Aqueles olhos de ressaca. Né? Então, tem algumas passagens clássicas belíssimas sobre a questão do olhar da Capitu. E o que é isso, esse olhar de ressaca? Né? É aquele olhar sempre entreaberto, não é um olhar vivo de alguém que está falando, né? Aquela coisa sempre meio maldosa, aquela coisa sempre meio nebulosa, como se sempre estivesse escondendo alguma coisa. Qual é a única forma que nós temos para lidar com essa situação? Qual é a única forma que nós temos para lidar com situações nebulosas, seja no trabalho, seja no seu casamento, seja na relação com o amigo? Levando luz. A luz é a única coisa que afasta a sombra. Basta você fazer o teste em sua casa. Se o seu ambiente está sombrio, você precisa acender a luz. O que é a luz? Enfrentar e dialogar de uma forma clara, sincera. E este é um grande exercício, principalmente para a nossa cultura, que é uma cultura que tem dificuldade de ser sincero. É uma cultura que tem dificuldade de falar abertamente um para o outro o que é que está acontecendo. Então, se nós estamos lidando com o olhar dissimulado, se estamos lidando com uma fumaça que eu não sei se tem fogo, a única coisa que eu posso fazer é encarar essa sombra, é conversar e, principalmente, é tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. O que é que você vai fazer com isso? Se você vai permanecer numa relação do qual você não consegue ter confiança na pessoa, se este problema não é um problema seu, que desconfia demais de todo mundo, que talvez já tenha tido problemas em outros relacionamentos, e aí vai uma dica. Se você já teve problemas em outros relacionamentos sobre essa mesma questão, talvez o problema não seja apenas o outro, talvez esse problema também esteja em você, e talvez você também esteja precisando se cuidar. E aí você toma uma decisão.
se você vai se cuidar, se você vai sugerir um tratamento para essa outra pessoa também, se vocês vão crescer juntos ou se vocês vão simplesmente seguir caminhos opostos. Porque talvez não valha a pena você passar uma vida questionando a segurança nessa relação. Então você vai ter que tomar uma decisão com isso. Você não pode ficar esperando do outro que o outro tome todas as decisões se você também está insegura ou inseguro. Então eu espero que esse conto do Dom Casmurro, esse conto belíssimo do Machado de Assis, esse conto tenha trazido um pouco de reflexão a temas que perpassam a cultura pop, mas que estão falando sobre os nossos meios, nossa vida familiar, a nossa vida conjugal, as nossas vidas relacionais, porque é para isso que nós temos nossas quintas-feiras, né, da Pop Art, de análise da cultura pop. Então espero que eu também tenha incentivado aí em vocês a leitura dos textos clássicos ou que assistam filmes e obras interessantes e ricas, porque são essas obras que fazem a gente enxergar o mundo dentro de uma outra forma. Então, se este canal está sendo interessante para vocês, por favor, sugiram outros vídeos, sugiram livros, séries, para que eu possa ficar antenado também e saber o que é que vocês querem, o que é que a gente pode estar construindo aqui, conteúdos atualizados, conteúdos clássicos, e mesmo que sejam de leituras clássicas, sempre com uma roupagem atualizada, contemporânea, dentro de uma perspectiva psicológica. Então espero que vocês tenham aproveitado o nosso encontro, assim como eu, tenho me divertido muito, podendo distribuir um pouco o conhecimento que a gente vai acumulando ao longo de tantos anos, e aí a gente estuda um pouco mais, vai adquirindo mais conteúdo e a nossa troca vai ficando aqui cada vez mais interessante. Então espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu e até a nossa próxima quinta da Pop Art.